Então, a partir de agora gravando, boa tarde novamente, pessoal. Vamos então começar a disciplina com a nossa primeira aula, né? A semana passada foi a apresentação do plano de ensino e a gente ficou debatendo sobre o que falaríamos durante o semestre. Os slides ao final da aula eu já disponibilizo lá para vocês no Google Classroom, juntamente com esta gravação. Como a gente tinha comentado na aula passada, hoje nós vamos falar dos dois primeiros teóricos da administração, o Frederick Taylor e o Henry Ford. O Henry Ford, mais conhecido, né, do que o Taylor, mas tão importante quanto. Ele é considerado o pai da administração científica. Como eu falei para vocês na semana passada, a administração ela não tinha um status de ciência, não havia uma graduação em administração. A partir do processo do Taylor e principalmente da necessidade das empresas em ter uma profissionalização na gestão delas, é que começou a surgir, então, a administração como uma ciência. Vamos compartilhar aqui nos slides. Aqui está. Vamos lá. Introdução à administração científica, primeiro. Nós temos a Revolução Industrial, que ocorreu na Inglaterra no final do século XVIII, começo do XIX, né? Costuma-se utilizar como data a publicação do livro A Riqueza das Nações, do Adam Smith, em 1776. E a Revolução Industrial, o que marcou, na verdade? Ela marcou a mudança de pensamento mercantilista, ou seja, a acumulação de metais preciosos, a acumulação de riquezas para benefício da classe dominante, que era o rei absolutista, para um modelo industrial em que havia um custo de produção dos produtos industriais, um preço de venda, o custo menor que o preço de venda, o que sobraria uma parte que ficou chamada de lucro. Para que isso funcionasse muito bem também, quanto menos o Estado interviesse na economia, melhor. Então, começam aí as ideias positivistas, as ideias iluministas, as ideias liberais, né? São a base do século XVIII e XIX. O positivismo, principalmente no século XIX. Positivismo tem a ver com progressismo, com evolução e etc. E esse pensamento positivista, né, vai também auxiliar no processo de desenvolvimento científico. Lembrando que na Idade Média, a igreja, principalmente a Igreja Católica, ela foi responsável por segurar avanços científicos, né? Nesse processo, principalmente depois da Reforma Protestante do Lutero, a igreja, em alguns lugares, a Inglaterra é um deles, né, começa a perder um pouco de força, a Igreja Católica, surge o calvinismo lá e etc., e começam a haver buscas científicas muito importantes, né? Começam-se a procurar também buscas por princípios e regras absolutas. Então, o que eu devo fazer para que tal coisa funcione daquela maneira? Existe um manual, existe um modelo, e temos também o René Descartes, né, com o método científico, que vai proporcionar esse modelo científico também para descobertas. E essa busca de regras absolutas ainda a gente vê hoje em dia, né? Porque tem pessoas que ainda conseguem vender em um livro 10 receitas para a felicidade. Ou seja, se você seguir aquelas 10, é certeza que você vai ser feliz. Ou os segredos da mente milionária. Então, se você pensar igual o Steve Jobs pensava, você vai ser milionário. Então, a gente sabe que não é bem assim, mas essa busca por regras absolutas ainda é vista hoje, bastante forte ainda hoje.
A ética protestante, né, como a gente falou, né, Lutero, Calvino, entre outros, né, por fazerem essa cisão da igreja em várias outras agremiações, eles mudam um pouco a forma com que se via as coisas. Se a gente pegar lá na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e o Antigo Testamento é a base do Torá judaico, né? Lembrando que Jesus era judeu, não era cristão. As pessoas viraram cristãs depois da morte dele e alguns séculos depois. Então, na Bíblia, você encontra lá passagens enaltecendo a pobreza. Por exemplo, né, os pobres verão a Deus, né? Sermão da Montanha, né? Felizes os pobres que verão a Deus. Ou seja, você é pobre, é bom que você seja pobre, porque essa é a vontade de Deus e você vai sofrer em vida, na sua vida terrena, que ela vai ser muito curta. Mas depois, quando você morrer, você vai ter o céu, o paraíso e todas as bem-venturas que uma pessoa pobre e sofredora terá quando morrer. Já o rico, não. O rico, ele teve em vida os benefícios da riqueza, na morte ele vai ter os malefícios pela eternidade toda. Mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, a Bíblia está repleta de citações como essa. Os protestantes, mesmo utilizando a mesma Bíblia dos católicos, com algumas diferencinhas de tradução, o discurso que eles fazem em cima do que está escrito na Bíblia é completamente diferente. Por exemplo, né? Você é pobre não é porque Deus quer que você seja pobre. Você é pobre porque você é vagabundo, porque você não trabalha, você não acorda cedo, você tem preguiça. Então, acorde cedo, vá trabalhar, que você vai ficar rico. Então, não é que Deus quer que você seja pobre, Deus quer que todo mundo seja rico, Deus quer que todo mundo viva bem. Agora, para que isso aconteça, você tem que fazer a tua parte também. Então, o discurso é completamente diferente dos protestantes. Tanto que o Max Weber, que é o último desses teóricos que nós vamos ver aí semana que vem, ele escreveu um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito Capitalista. E ele vai evidenciar que a mudança de visão dos países protestantes, ela caiu como uma luva para o processo capitalista desenvolver, né, deslanchar. Então, a ética protestante, ela prega a prosperidade no presente, não uma salvação futura. Tá bom, se você for uma boa pessoa, tal, quando você morrer, você vai ter a vida eterna. Ótimo. Mas agora que você está aqui na Terra, dá teus pulos aí para você viver bem aqui também. Então, trabalhe, desenvolva-se, etc. Contexto norte-americano. Os pensadores que nós vamos analisar aí, a grande maioria deles é dos Estados Unidos. Com exceção aí do Fayol, que era francês, e o Weber, que era alemão. Mas os dois de hoje eram americanos, né? O Taylor e o Ford. Como que está a potência econômica da época, após a Revolução Industrial, era a Inglaterra. E a Inglaterra, ela tinha o monopólio da maquinaria. Eles desenvolviam máquinas e eles não vendiam máquinas, eles só vendiam produtos industrializados. Então, se você, no Brasil ou em qualquer lugar, quisesse montar uma indústria com máquinas inglesas, você não podia. Porque essas máquinas tinham patentes e as patentes não podiam sair de lá, da Inglaterra. Os ingleses começaram a ir para os Estados Unidos, como eles não podiam levar máquinas, eles levavam os desenhos das máquinas. Todo o esquema técnico delas, para chegar lá nos Estados Unidos e construírem essas máquinas. E começarem a lucrar com elas também. Obviamente, a Inglaterra, quando soube disso, não gostou nem um pouco, né? E conflitos passaram a ocorrer direto lá nos Estados Unidos por conta desse roubo de patentes em inglês. Mas o certo é que, da metade do século XIX para frente,
os Estados Unidos começou a crescer muito forte em termos industriais. Então, passagem do século XIX para o XX, revolução industrial nos Estados Unidos, crescimento econômico e consumo. Para vocês entenderem esse período bem, tem um documentário do History, na verdade são 8 episódios do documentário, que chama Gigantes da Indústria. Vocês encontram no YouTube. Esse documentário vai falar, praticamente cada episódio é dedicado a uma personalidade. Começa aí com o Cornelius Vanderbilt, que era industrial das ferrovias, né? Que por mais que a ferrovia não fosse uma indústria, mas é a logística de transportes, né? A indústria produz de um lugar, o transporte tem que levar para outro lugar. Depois o Rockefeller, que foi o magnata do petróleo, depois o Andrew Carnegie, que foi o magnata do aço, o JP Morgan, que foi o magnata das finanças e da incorporação de grandes empreendimentos. Então, é bem interessante esse documentário. Crescimento do emprego industrial. Vamos pensar aqui em termos de Brasil. Até 1965, a maior parte da população brasileira estava na área rural. A partir de 1965 é que há uma transição e a população passa a ser majoritariamente urbana. Isso porque o emprego passa a diminuir muito no campo. O campo sempre foi, até esse período, né, o maior fornecedor de empregos, e esses empregos começam a escassear por conta da mecanização agrícola. Então vejam, o emprego industrial nos Estados Unidos, 1880, 2 milhões e 700 mil vagas. 1900, 4 milhões e 500 mil vagas. 1920, 8 milhões e 400 mil vagas. Ou seja, a cada 20 anos praticamente dobrava o número de empregos ofertados pela indústria. Então a indústria americana estava crescendo absurdamente. No Brasil isso não ocorria, principalmente porque a gente sabe que a nossa abolição da escravatura só ocorreu em 1888, praticamente no século XX. A nossa independência em 1889. Um ano depois, ou um ano depois. Por conta desse crescimento industrial muito acelerado, houve a necessidade de desenvolvimento de novos métodos de produção para ganho de produtividade. Então, o foco da indústria era produtividade, ou seja, era o chão de fábrica, era desenvolver as capacidades para que os trabalhadores pudessem produzir mais e melhor. Temos aqui uma divisão dos 4 teóricos que nós vamos analisar. Os 2 de hoje, que são o Taylor e o Fayol, eram 2 teóricos que estavam preocupados com a linha de produção, estavam preocupados com o chão de fábrica, com a produtividade. O Fayol e o Weber, que são os da próxima aula, eles já estão preocupados com a organização industrial. O chão de fábrica é uma parte importante, porém, a administração de todo o resto, às vezes, é mais importante do que propriamente a produção. Então, hoje nós vamos falar de produtividade e, na próxima, nós vamos falar de programação e de projeção de empresas, né, de planejamento de empresas. Então, Taylor, quando se fala do Taylor, pensa sempre na administração científica. Aplicação de métodos de pesquisa para inferir melhor maneira de trabalhar. Seleção e treinamento científicos de trabalhadores. Então vejam, né? Ciência aplicada ao processo produtivo. Vocês estão aí em fase de defender o TCC, né? E como que se faz um TCC, né? Como se faz uma pesquisa? Através de um método científico. Você tem um capítulo lá chamado metodologia, que você vai descrever passo a passo o que você vai fazer na tua pesquisa. O Taylor pensava exatamente assim. Eu preciso entender o processo para criar um modelo e poder
repetir esse modelo. O Ford e a linha de montagem, especialização do trabalhador, fixação do trabalhador no posto de trabalho. Trabalho, produto em processo de montagem, que passa pelo trabalhador. Ou seja, o trabalhador não sai por aí passeando, vendo as coisas. O trabalho passa por ele, ele tem que ficar ali e fazer o seu trabalho. O FAIOL, ele já vai fixar no processo de administração. A administração da empresa é distinta das operações de produção. São quase que duas coisas diferentes. A administração é um processo de planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. A produção vai passar por isso também, só que com uma ordem superior. E o Weber é a teoria da burocracia. Ele vai falar de liderança, de características de um líder, e vai falar que a burocracia é importante para que a empresa tenha continuidade e principalmente tenha controle. Só que a burocracia tem uma linha tênue até um ponto. Ela pode ser útil para a empresa e a partir daquele ponto ela passa a travar a empresa começa a ficar presa em tantos processos burocráticos. Então você tem que conseguir identificar até que ponto a burocracia ajuda e até que ponto a burocracia atrapalha. Então, as bases da administração moderna, você vai ter lá o FAIOL, principalmente no que diz respeito da administração, como o cara mais importante, da aula que vem, e a base, o Ford e o Taylor, que vão estar lá na produção, no chão de fábrica. Quem foi o nosso amigo Taylor, então? Ele era torneiro mecânico, né? Era o Lula dos anos 1800. Começou como operário em 1872 na Midvale Steel Corporation. Ele tinha 12 anos de idade. E ele chegou a engenheiro-chefe dessa empresa. Se formou em engenheiro em 1885 pelo Stevens Institute. Ele foi o primeiro cara a desenvolver teorias sobre problemas da administração. Porque a administração era meio que apagar incêndio. Ó, a gente tem um problema aqui, como é que resolve? Faz isso. Tá, mas vai dar certo? Não sei. Faz isso e vê o que dá. Se der certo, ótimo. Vamos fazer sempre assim. Se não der, na próxima a gente muda a estratégia. Em 1989, ele muda para uma outra empresa muito maior, né, a Bethlehem Steel Works. Nesta empresa, ele registrou cerca de 50 patentes sobre máquinas, ferramentas e processos de trabalho. Então era um cara inquieto, era o típico empreendedor que se fala hoje em dia. Em 1903 ele publica o livro Shop Management, Administração de Oficinas, que é um livro não relevante na atualidade, mas em 1911 ele publica o livro Princípios de Administração Científica, é um livro que continua sendo editado até hoje. Tem edições modernas desse livro com mais de 100 anos. Pois eu vou disponibilizar ele para vocês aí em PDF. Características pessoais desse sujeito. Ele era um experimentador e um pesquisador, autor e divulgador de experimentos, formador de uma linha de pensamento. Foi a primeira vez que alguém passou a administrar uma empresa com base na linha de pensamento de uma outra pessoa, com base no estudo de alguém sobre isso. Então, por isso, ele é o pai da administração científica. Problemas fabris no período, né? O que as fábricas enfrentavam de problema nessa época? Se vocês assistirem lá os gigantes da indústria, vocês vão ver que começam a se formar conglomerados de indústrias. As indústrias começam a crescer absurdamente. Começam a ter um poder muito grande. Então, a profissionalização do gestor precisa ser levada a sério. Precisa ocorrer. Então, esse cara se preocupa também com isso, mas principalmente com a produção. Porque nesse início da administração científica, o foco era produzir mais e melhor. Ausência de noção sobre divisão de responsabilidades.
você contratava alguém para ser operário. E o que ele ia fazer? Ia operacionalizar alguma coisa. Ele é operário. Tá, mas tem uma divisão do trabalho? Não, você chega ali e você vai trabalhar o que os outros que estão juntos lá, que têm o mesmo cargo que você, mandarem você fazer. Então a coisa era meio esculhambada. Não havia incentivos para melhor desempenho. Então, se eu trabalhasse bem, eu trabalhasse mal, eu ia ganhar a mesma coisa. Com isso, os trabalhadores faziam corpo mole, né? O trabalhador fingia que trabalhava, né? Os colegas fingiam que estava tudo bem, e a coisa ia. Uso de intuição e palpite pelos administradores. Então, o cara era meio no chute que ele fazia as coisas. Ó, vamos tentar tal coisa? Vamos. Não, agora não deu certo, vamos tentar fazer outra coisa. Vamos. Trabalhadores com tarefas sem aptidão. De novo, né? Não existia aptidão para ser operário. O cara chegava ali, era operário, ele virava operário e acabou. Se ele dava conta de fazer aquilo, se ele não dava, etc., aí só o tempo diria. Conflitos entre capatazes e operários sobre a quantidade de produção. Usei a palavra capatazes por dois motivos. Um, porque consta do livro, e dois, né, porque vejam, a abolição da escravatura no Brasil foi em 1888. Dos Estados Unidos, se eu não me engano, foram 10 anos antes, né, com a Guerra da Secessão lá do Lincoln. Então, o trato do responsável, você tinha não um encarregado sobre a produção, você tinha um capataz. E o que o capataz fazia? Ele ficava tentando minimizar o corpo mole dos outros trabalhadores. Na época dos escravos, com a chicotada. Na época moderna da industrialização, com gritos e com xingamentos e com ameaças, né? Então era um capataz mesmo. Não houve uma evolução de tratamento do escravo para o trabalhador industrial. Acreditava-se que cada operário produzia 1/3 do que poderia produzir, chamando o processo de vadiagem sistemática, né? O Taylor acreditava que essa vadiagem sistemática era inerente a todo mundo. Então, todo mundo trabalhava 1/3 do que poderia trabalhar. Os trabalhadores acreditavam que trabalhando mais depressa, outros trabalhadores perderiam o emprego. Então, se vocês aí conseguissem trabalhar mais rápido do que eu, vocês pensariam duas coisas. Uma, eu não ganho nada trabalhando mais rápido que o Eduardo. 2, eu trabalhando mais rápido que o Eduardo posso prejudicar o Eduardo, porque vão começar a encher o saco dele que ele trabalha menos. Então, trabalha todo mundo menos, fica tudo parelho. Os sistemas administrativos falhos da época forçavam os operários a trabalhar mais lentamente para proteger seus próprios interesses. Então, o interesse de classe em não prejudicar o colega de trabalho fazia com que se trabalhasse todo mundo menos, né? E a falta de incentivos também, para que as pessoas começassem a se esforçar mais para trabalhar. Métodos de trabalhos empíricos vinham passando de uma geração para outra de trabalhadores. Então, é aquela história que existe até hoje. Ah, sempre foi assim. O que é o sempre foi assim? Empirismo. Eu fiz isso a vida inteira. Deu certo? Então, acabou. É isso que eu vou fazer. Vai chegar um funcionário novo, vai me perguntar como é que se trabalha lá, eu vou ensinar ele a trabalhar do jeito que me foi ensinado a trabalhar. Taylor propunha um trabalho baseado na análise do trabalho. Então, primeiro nós vamos analisar. Depois, padronização de ferramentas, seleção e treinamento de trabalhadores, supervisão e planejamento, pagamento por produção. Então, análise do trabalho. Porra, ninguém sabe o que se faz ali. É muito comum até hoje você chegar numa empresa que o chefe de um determinado departamento não sabe o que o subordinado dele faz. Por quê? Porque ele não se mete lá, ele não começou na empresa de baixo, ele não passou por aquele setor, ele não se interessou em saber o que se faz ali naquele setor. Então é preciso analisar o trabalho.
Quando me chamam para fazer uma consultoria, e normalmente essa consultoria é na área de processos ou de gestão de pessoas, o que acontece, né? A pessoa me contrata, o gerente da empresa ou o dono da empresa, e me diz o seguinte: olha, Eduardo, aquele setor está funcionando assim, assim, assado, e está ruim. E está ruim por causa disso, disso, disso. Tem que mudar isso, isso, isso. Só que eu tentei mudar e não consegui. Então eu quero que você faça essa mudança. Beleza. Tá, então é isso que eu preciso fazer. Não, isso é o que o cara que me contratou acha que eu preciso fazer. Que na verdade, ele não quer simplesmente que eu siga o que ele mandou. Porque o que ele me mandou fazer não dá certo. Nem ele conseguiu fazer. Mas ele quer que se desenvolva o processo, que o processo comece a andar. Ok. Aí eu chego lá, eu peço que ele me apresente e tal, e diga que eu tenho carta branca para fazer o que eu quiser. E aí o que eu faço? Eu sento com um caderninho na mão e começo a observar. Isso deve ser muito angustiante para as pessoas que estão sendo observadas, né? Porque, porra, estão pagando um cara para sentar aqui e ficar olhando para minha cara? Na verdade, eu não estou olhando para a cara dela. Eu estou analisando o fluxo de trabalho que ocorre ali. E o que cada uma das pessoas faz. Então, análise do trabalho. Eu me baseei no Taylor para fazer isso. Feito isso, depois que eu entendi, que veja, eu entrei com o entendimento do cara que me contratou. Beleza? Certo ou errado é a visão dele. Muito bem. Agora eu sentei ali e eu adquiri a minha visão. Muito bem. Agora o que eu vou fazer? Eu vou conversar com cada uma das pessoas que está ali naquela equipe para entender a visão delas. Porque uma coisa que é muito importante nesse processo é o seguinte: quem sabe o que precisa ser feito para que a coisa melhore não é o dono da empresa e não sou eu que sou o consultor. É o camarada que está ali trabalhando e operacionalizando. É ele que sabe. Só que ninguém pergunta para ele, ninguém pede opinião, ninguém vai chamá-lo para discutir um processo. Então o que acontece? Preciso que eu, que tenho alguns conhecimentos da área administrativa, vá conversar com essas pessoas, entenda o processo, dialogue com eles para que aquilo ocorra. Então veja, análise do trabalho é extremamente importante. Você precisa saber o que acontece ali. Padronização de ferramentas, vamos pensar que nessa época aí nós estávamos numa indústria e não existiam ferramentas que você vai comprar na loja hoje em dia, né? A cadeira que o cara sentava não era uma cadeira ergonômica, etc. Então o Taylor já pensava nisso. Uma ferramenta ergonômica, uma ferramenta padronizada, um local de trabalho limpo e que facilite o desenvolvimento das atividades. Seleção e treinamento, que é uma coisa extremamente moderna, né? Se fala nisso a todo momento, né? Você, engenheiro civil, você está se formando agora, mas você não pode parar, você tem que estar sempre em treinamento. As empresas mais sofisticadas, elas estão sempre em treinamento, elas têm processos de seleção muito criteriosos. E esse processo de seleção era aquilo que se falou agora há pouco atrás. Você vai tentar identificar as aptidões das pessoas que estão querendo trabalhar na empresa. Então, às vezes, o cara entra num setor e ele não se dá bem porque ele não gosta daquilo. Mas se eu souber o que o cara é, no que ele se formou, o que ele gosta de fazer, às vezes eu consigo adequar ele num local mais específico, um local ideal. Supervisão tem que ter alguém que supervisione o trabalho, que faça anotações, que faça cobranças. E pagamento por produção, né? Ah, mas eu não faço isso, eu não pago comissão, eu faço um evento motivacional por ano, e é bem legal. Ah, o que é o evento motivacional? Eu chamo um comediante e um coach, eles fazem as suas respectivas palestras, as pessoas se abraçam, eu faço um costelão lá, sorteio uma geladeira, e sai todo mundo feliz,
e animado para o próximo ano. O cara pode ficar animado no dia. Na segunda-feira, quando ele vai trabalhar, já acabou a motivação toda dele. Agora, se você chegar para ele e disser o seguinte, olha, quanto mais você trabalhar, mais você vai ganhar. Quanto mais você vender, maior vai ser o seu salário no final do mês. Isso é motivação. E uma coisa que às vezes é difícil do empresário entender nesse processo é o seguinte, quanto maior for a comissão que o empregado ganhou, maior vai ser a sua taxa de lucro. Ah, mas é um absurdo porque o vendedor tirou 10 mil de comissão esse mês. Porra, que ele tivesse tirado 30 mil de comissão. Nesses 30 mil que você pagou para ele, olha quanto ele fez você ganhar. Né? Quanto você vendeu a mais. O movimento da administração científica do Taylor, ele pode ser separado aqui em 3 fases. Primeira fase, ataque ao problema dos salários. Então, beleza. A vagabundagem sistêmica, eu acabo com ela pagando comissão. E assim, funciona até melhor, se você quer um trabalho em grupo, você pagar uma comissão pela produção do local do que pela produção individual. Porque daí o próprio cara que trabalha bem e trabalha rápido vai começar a cobrar o cara que não trabalha rápido, porque ele quer ganhar mais comissão. Estudo sistêmico do tempo. Quanto tempo os funcionários levam em média para fazer um produto? Ah, um funcionário demora 20 minutos e outro 1 hora. Tá. Então, talvez o funcionário que demore 20 minutos seja extremamente bom e a gente dificilmente vai encontrar um igual, mas o funcionário que demora 1 hora é muito ruim. Esse cara não serve para trabalhar aqui. Então, eu vou estudar o tempo dos melhores trabalhadores ali, os que são mais ágeis, e vou descobrir, olha, o tempo médio para se fazer um produto é meia hora. Um bom tempo médio. Então, eu vou começar a manter as pessoas que conseguem fazer em meia hora, começar a desligar as que não conseguem. Definição de tempo padrão, velocidade máxima. Então, eu sei que é essa a velocidade que o cara tem que ter, vamos focar nisso, vamos estipular um padrão. Lembrando que essa primeira fase tem uma peculiaridade moderna que não se adapta, que hoje em dia esses trabalhos manuais são feitos por máquinas, né? Então, não preciso me preocupar muito tempo com o cara, quanto tempo ele demora para moldar o negócio. A máquina já faz isso. Sistema de administração de tarefas, seleção e incentivos. Então, o sujeito, além de trabalhar melhor e ganhar mais, ele vai saber que existe um processo de seleção e que ele pode ser promovido a chefe. Ele pode ser promovido a treinador dos próximos funcionários. Ele vai ganhar mais, ele vai ter um cargo melhor. Segunda fase, ampliação do escopo da tarefa para a administração, métodos de trabalho. Você começa a estabelecer métodos, procedimentos, cartilhas. Você começa a escrever um manual de como se deve trabalhar. Definição de princípios de administração do trabalho. Então, para trabalhar nesse local, não adianta só trabalhar bem, você tem que ter princípios. E os seus princípios precisam estar ligados aos princípios da empresa. Então, isso aqui é uma pré-noção de missão empresarial, que nós vamos ver futuramente. Terceira e última fase, consolidação desses princípios, que uma vez que você teve a ideia e que você implementou, você tem que ver se efetivamente aquilo funciona mesmo. Então você vai testar esses princípios. Proposição de divisão de autoridade e responsabilidade dentro da empresa. Então eu sou o dono da empresa, eu não preciso ver tudo, eu não preciso gerenciar tudo. Eu tenho que ter pessoas que eu vou indicar por competência para gerenciar, por exemplo, a linha de produção. E tem que ser uma pessoa que sabe produzir, não um amigo meu. Distinção entre técnicas e princípios. Então, uma coisa é a técnica, é a habilidade, e outra é o princípio. Elas acabam se fundindo ao longo do tempo, se você, como se diz hoje em dia, compra a ideia da empresa. Se você veste a camisa da empresa.
Características dessa administração. Ciência no lugar de empirismo. Então, não vou ficar testando. Eu tenho um método, tenho um modelo. Harmonia em vez de discórdia. Você pré-estabeleceu como é que o cara vai ser promovido e como é que o cara vai ganhar mais. Então, você não precisa ficar gritando, você não precisa ficar xingando o cara para ele trabalhar melhor e mais depressa. Você tem um ambiente harmônico. Por exemplo, uma coisa que eu considero que não deva acontecer nas cozinhas de restaurantes bons é essa questão da harmonia. Ou pelo menos no que tange aí aos nossos episódios do MasterChef, mas vem aí que os principais chefes de cozinha que estão lá, o Fogaça e o Jacan, eles gritam o tempo inteiro com os cozinheiros lá. Então, vai ver que para alguns processos, não sei se isso gera eficiência ou se simplesmente é uma tradição, né, eles gritam demais com as pessoas. A Paola já não faz isso, a Paola é mais harmônica. Cooperação ao invés de individualismo. Então, se eu sei que se a produtividade da empresa aumentar, todos vão ganhar, eu vou ajudar o meu colega, eu vou cooperar com o meu colega para que ele desenvolva melhor a sua atividade. Então, é o trabalho em equipe que tanto se fala hoje em dia ainda. Máxima produção e não restrição da produção. Nesse modelo, você elimina a vagabundagem sistêmica, né? Você promove a máxima produção. Desenvolvimento de cada indivíduo para sua máxima eficiência e prosperidade, ou seja, treinamento. Essa questão do treinamento, eu gosto de também levantar um ponto que eu considero importante, que é o seguinte: você contrata um sujeito, ele vai ganhar salário mínimo. Beleza, ele foi contratado por um salário mínimo. E para ele desenvolver a atividade que ele vai desenvolver, ele não conhece e tal, você vai pagar um treinamento para ele. O cara vai ficar 2 meses fazendo um treinamento para como operacionalizar uma máquina, técnicas de segurança e etc., conhecer a empresa e tal. Você investiu 2 meses de salário, que o cara vai ficar em 2 meses só fazendo o curso, e investiu no treinamento dele. Vamos supor que seja mais 1 mês de salário. Então, o custo desse treinamento ao funcionário foram 3 meses de salário. O que o empresário que pensa bem e investe nesse processo vai fazer? Ao final desse treinamento, você chama o sujeito e fala o seguinte: olha, eu te contratei por um salário mínimo e você não sabia trabalhar. Eu treinei você e paguei salário para você ser treinado. Ou seja, eu investi em você. Agora, você já não é mais um trabalhador tela em branco, que não tinha esse conhecimento. Agora você tem esse conhecimento. Então, eu vou aumentar o seu salário em, sei lá, 150, 200 reais. Não precisa aumentar muito. Por quê? Porque você vai valorizar aquele treinamento. Tá, professor, mas veja bem, eu já tive uma despesa de 3 meses de salário com o cara tem que me agradecer, que ele recebeu o salário e tem um treinamento. É verdade, o cara tem que te agradecer. Mas lembrando da minha primeira fala lá, nós estamos formando capitalistas, e não pessoas que acham que conhecem o capitalismo, que defendem o velho da van em vez de defender a sua própria empresa. Então veja, esse sujeito contratado por um salário mínimo, ele está feliz, ele tem um treinamento agora, ele tem um certificadinho lá, ele tem um diplominha para mostrar. Só que aí, a empresa concorrente da sua sabe que você não é chegado em valorizar esse treinamento. E a empresa não quer pagar 3 meses de salário para o cara a mais. Então, para treinar ele. Então, o que a empresa faz? Ela oferece 100 reais a mais de salário, 150 reais a mais de salário, para ele sair da tua empresa e ir para a concorrente.
E o cara sai. Por quê? Porque é o capitalismo, filho. Está pagando mais, eu vou embora. Ah, mas o cara não tem consideração nenhuma. O capitalismo não tem consideração. O capitalismo requer que você tome a decisão correta. E aí, o que acontece com essa empresa que treinou o cara e o cara foi embora? Ela acaba sendo conhecida no meio empresarial daquele ramo como escolinha. Então, você, o funcionário, vai lá cru, você ensina ele, você instrui, depois eu pago R$ 200 a mais de salário e ele vem para mim pronto para trabalhar. Então, ela é a escolinha e eu sou o cara que ganha dinheiro depois. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar também. Planejamento. Princípios da administração. Então, você vai ter o planejamento. Desenvolver uma ciência para cada elemento do trabalho. Então, cada partezinha do processo produtivo tem que ter uma ciência em volta dele. Não é, não, aqui é assim para todo mundo. Não, tem que ter as suas particularidades. E, principalmente, a pessoa responsável por aquele setor precisa conhecer todas elas. Segundo, preparo. Selecionar cientificamente, treinar e desenvolver o trabalhador. 3. Controle. Cooperar com os trabalhadores para garantir que os passos científicos sejam seguidos. Veja, o negócio, eu não chamo mais de trabalhador, agora eu chamo de colaborador, porque aqui a gente trabalha em método de parceria. O que é parceria? É uma coisa que os dois estão ganhando. Então, se você mudou o nome do cara de funcionário, de trabalhador, de empregado, para colaborador, mas você continua gritando com ele e pagando mal, não tem parceria nenhuma, né? Então o cara vai te devolver na mesma moeda, provavelmente. Execução. Assumir todo o planejamento e organização, deixando os trabalhadores executarem as suas tarefas. Então, cada um no seu quadrado. Cada um vai fazer o seu processo e alguém vai vistoriar tudo aquilo para ver se está ocorrendo a contento. Uma coisa importantíssima na ciência, vocês sabem por causa do TCC, é a avaliação. Então, todo o processo que eu desenvolvi, todo o modelo que eu criei, ele precisa ser validado. Ele precisa ver se aquilo realmente funciona. O que o Taylor acreditava? Que o ganho material vai levar ao estímulo do crescimento pessoal. Então, o cara vai ver que ele está ganhando mais salário, ele vai se sentir melhor, ele vai poder comprar mais coisas, ele vai estar feliz. Desenvolvimento de cada homem a sua condição de excelência máxima. Então, se você vai exigindo da pessoa, se você vai treinando a pessoa, você está transformando um sujeito que é um homem médio num sujeito de primeira classe. Que é isso aqui, ó, homem médio e homem de primeira classe, o cara evoluído. O Taylor, na obra dele, ele também fala, ele é até de certa forma, tanto preconceituosa, ele diz que tem pessoas que chegam num nível e não passam. Então tem homens médios que vão continuar médios. Nunca chegarão a um homem de primeira classe porque ele não tem capacidade para isso. Hoje em dia nós sabemos que todo mundo tem capacidade. Trabalhar de forma inteligente ao invés de trabalhar duro, nem depressa, nem bastante. Então, se a gente trabalha de forma eficiente, a gente tem a máxima produtividade com menos esforço, com o menor desgaste. Críticas ao sistema proposto por Taylor. Mecanização. Desestimula a iniciativa pessoal do operário, tornando-o parte da máquina, não considerando seus aspectos psicossociais. Então, é verdade. Só que veja, estamos numa época em que as máquinas existiam para os trabalhos mais brutos. Os trabalhos um pouco mais refinados tinham que ser feitos pelo homem. Mas é verdade, né? O homem acaba sendo uma extensão da máquina. Veja aí o filme Tempos Modernos do Charles Chaplin, que para muitas pessoas ele está criticando o Ford, e tá, mas ele está criticando também o Taylor. Porque o Taylor, com o processo dele estudando movimentos, tentando agilizar a produção,
ferramentas ergonômicas, etc., para ficar mais rápido, ele não está preocupado com a saúde do trabalhador, ele está preocupado com a produção cada vez mais rápida. O ser humano como um braço da máquina. Esgotamento físico. Ânsia de realizar mais do que o previsto para aumentar o seu pagamento. Então eu vou trabalhar 12 horas, 13 horas, 14 horas para eu ganhar mais dinheiro. Porém, quando você trabalha demais num dia, no dia seguinte você está esgotado, você não consegue trabalhar tão bem. O Henry Ford, nós vamos ver daqui a pouquinho, ele corrigiu esse problema. Consequências. Especialização demasiada da produção e do operário, que torna-se um apêndice da máquina, como eu falei, né? Torna-se um braço da máquina. Destruição da iniciativa própria e relacionamento interpessoal. Como a proposta do Taylor é você criar um manual para ele ser seguido pelo operário, a participação do operário no processo de criação, ela é anulada, né? Hoje em dia, né, até eu que faço consultoria, é justamente um erro fazer isso. Porque o certo é você chamar o funcionário para participar do processo decisório. Principalmente se esse processo decisório vai interferir no trabalho dele. Então você tem que ver a opinião dele. E com isso, eu não estou dizendo que a minha empresa é democrática, eu ouço a opinião dos trabalhadores. Não é assim. No capitalismo, você não tem que ser democrático, porque senão os trabalhadores vão querer todo mundo um aumento de 100% do salário. Quem não gostaria, né? E no Brasil, só os juízes e os deputados conseguem fazer isso, né? Eles próprios determinarem aumentos nos seus salários. Então, você chama o funcionário a participar com interesse capitalista. Ou seja, você sabe que ele é o sujeito que está lá na produção. Ele vê o erro acontecer. Ele tem a solução, porque ele está visualizando aquilo todos os dias. Tem uma fala do Mário Sérgio Cortella, que eu não lembro se eu citei na aula passada, mas como eu falo que eu repito no decorrer do semestre as coisas que são importantes, o Cortella, filósofo, palestrante e tal, ele contou uma história aqui no Paraná, se eu não me engano, para um treinamento de professores. Vocês encontram isso na internet. Uma empresa que, entre outras coisas, produzia pasta de dente, estava tendo um problema sério na produção, que era toda automatizada também, o tubinho de pasta de dente vinha numa esteira rolante, depois ele entrava na caixinha dele, essa caixinha com o tubo dentro entrava numa caixinha maior, sei lá, com 20, 30 tubos, era fechado e enviado para os supermercados. Mas durante esse processo, às vezes iam caixinhas vazias para dentro da caixa maior, e o supermercado reclamava que ele recebeu uma caixa faltando um tubo, 2, 3 de pasta de dente. O gerente desta empresa, lá, o presidente dessa empresa, em São Paulo, chama uma consultoria de engenheiros da Alemanha. Eles vão lá, ficam um mês ali estudando, e eles propõem uma solução genial. A partir do momento que o tubo já deveria estar dentro da caixinha, eles têm uma balança de alta precisão, o tubo passa por cima da balança, ele tem que ter o peso correspondente ao tubo mais a caixa. Caso haja uma discrepância de peso, a linha de produção para, o braço mecânico tira essa caixinha que está vazia e a produção continua. Valor, alguns milhões de dólares, resolvido o problema. Todo mundo feliz, nunca mais houveram reclamações dos supermercados, tudo certo. Consultoria. Passados 6 meses, o presidente lá da empresa resolve ir ao chão de fábrica e ver como é que está o funcionamento do braço mecânico. E os funcionários dizem, olha, não está desligado, está ali. Ué, mas quem mandou desligar isso? Por que vocês desligaram? Vocês sabem quanto custou esse troço? Daí um dos caras falou assim, não, eu não sei quanto custou e tal, mas não dá para operacionar com isso aqui. Porque há um fluxo contínuo de tubos de pasta de dente, de tampinhas, de creme dental entrando no tubo. Cada vez que aparecia uma caixa vazia, a esteira produtiva parava para eliminar
aquela caixinha. E aí começava a entupir tudo lá na outra ponta. Então a gente tinha que parar 20 minutos para ir lá desentupir, ligava a máquina de novo, dali meia hora acontecia de novo, para tudo, volta lá. Então a gente tirou, desmontou esse braço mecânico e essa balança e resolvemos do nosso jeito, não teve mais problema. Como vocês resolveram do seu jeito? A gente fez uma vaquinha aqui, foi no camelô, comprou um ventilador grande, põe na linha de produção. Quando passa uma caixinha vazia, o próprio ventilador já assopra ela para fora. Pronto, não esbarra nada na produção. Então eu estou dizendo isso por quê? Porque quando você caga a regra de cima para baixo, você desestimula a iniciativa própria. O cara ali embaixo tem a solução. R$ 300 você resolve. Então gastei milhões. Por quê? Porque você não ouviu o cara. Porque você não deu chance dele participar. Atomiza o trabalho em demasia, minimizando a aptidão do empresário. Então, a partir do momento que o cara foi contratado pelas suas aptidões, etc., quando você faz dessa forma, você deixa de lado a iniciativa privada, você deixa de lado a participação do sujeito que poderia auxiliar e muito nesse processo. Muito bem, o Taylor, então, ele queria basicamente mecanizar a produção, né, criar manuais, normas e introduzir uma ciência da administração. Tudo isso é importante. A parte de que você transforma os funcionários em praticamente robozinhos e você dá ordens de cima para baixo, não funciona mais. O resto, tudo funciona. Henry Ford, o que esse camarada fez? Né? Que é isso aqui? Muito bem, achei que tinha uma mensagem da FAG ali, eu achei que era alguma coisa importante. O que o Henry Ford fez? Né? Nós conhecemos ele por ser o inventor da linha de montagem, que ele não inventou. Ele viu essa linha de montagem funcionando nas máquinas de costura Singer e nos revólveres Colt. Cada um com as suas particularidades. Ele criou a dele. O Ford, ele era um inventor sem ter formação para isso. Ele era um autodidata e um mecânico experientíssimo. Ele inventou montes de processos. Tanto que a linha de produção fordista, ela tem esse nome também porque foi ele que montou, ele que projetou, ele que desenhou todo o processo. E a linha de produção, nós vamos ver daqui a pouco, da Ford, ela não era uma única, eram centenas de linhas de produção, tinha peça passando por aqui, carro passando por ali, e assim sucessivamente. Então era um conglomerado de instrumentos ali, de máquinas, de processos, para se fazer o carro, o automóvel. Taylorismo desenvolveu-se em uma época de notável expansão da indústria, junto com outra inovação revolucionária do século XX, a linha de montagem, do Henry Ford. Foi ele quem elevou ao mais alto grau dois princípios da produção em massa, que é a fabricação de produtos não diferenciados em grande quantidade, peças padronizadas, trabalhador especializado. Então veja, consumo em massa. O que é o consumo em massa e a produção em massa? É você produzir em larga quantidade para você consumir em larga quantidade. Só que para isso você precisa de condições. No caso do Ford, além disso, ele criou uma outra coisa que também é muito moderna hoje em dia, que é o nicho de mercado. Ele criou um nicho de mercado que não existia. Ele não inventou o automóvel. Ele inventou o automóvel ao preço que as pessoas da classe média pudessem pagar. De qualquer pessoa que ganhasse um bom salário pudesse pagar. Basicamente, essa foi a inovação do Henry Ford, a mais importante. Então, para o consumo de massa, é preciso que você crie uma massa de consumidores. Para baratear o preço do automóvel, ele utilizou de dois conceitos: peças padronizadas, trabalhador especializado.
Até então, os carros eram consumidos por pessoas ricas, ou muito ricas, ou mais ou menos ricas, mas ricas. O carro era praticamente personalizado. Boa parte do carro era feita à mão. O Ford, ele vai criar processos para padronizar as peças e, consequentemente, tirar parte do trabalho manual de moldar, né? Os trabalhadores estavam trabalhando lá ainda, mas eles deixam de moldar estruturas para simplesmente montar essas estruturas. Foi o precursor deste movimento que ocorreu junto com o Taylorismo. A linha de montagem móvel é o sistema de produção em que o produto em processo desloca-se ao longo do percurso, enquanto os operários ficam parados. Antes, o operário tinha que ir buscar a peça, tinha que ir buscar alguma coisa e montava o carro. Ele terminava aqui, o operário mudava de lugar, ia para o outro carro, buscava as peças e etc. O Ford não, o funcionário fica quietinho lá no lugar dele. Quem passa são os carros e as peças. Ele vai pegar, vai montar. Quem foi ele? Nascido nos Estados Unidos, empreendedor e inovador, fundador da Motor Company, Ford Motor Company, autor dos livros, né? Minha Filosofia de Indústria, Minha Vida e Minha Obra, que é o livro mais famoso dele, e o Judeu Internacional, que ele está ali com um asterisco amarelo, porque é uma obra proibida, uma obra antissemita, uma obra que fala mal dos judeus. Então é um livro daqueles que você não encontra mais para vender, porque é um livro proibido, né? Site que ofereça esse livro provavelmente é forçado ele é tirado do ar aí pela polícia. É para vocês verem que o Ford também tinha suas particularidades negativas. Em 1896, apresentou o seu quadriciclo, tá aí a fotinho dele no quadriciclo, desenvolvido 100% por ele, inclusive o motor, e despediu-se da Edison Illumination Company para se dedicar de corpo e alma a fabricar os seus automóveis. Essa empresa Edison, né, que depois virou a GE, que existe até hoje, General Electric, era somente a empresa mais inovadora do mundo. O Thomas Edison, ele aparece naquele documentário que eu falei também, dos gigantes da indústria. Em 1903, funda a Ford Motor Company no subúrbio de Detroit, estado de Michigan, onde era e ainda é, em grande medida, aí, o cinturão do automóvel nos Estados Unidos. Lembrem que o filme que vocês assistiram na disciplina de economia lá, o Roger e eu, era de Flint, né, Michigan, que era a 100 quilômetros de Detroit. Esse aqui é o primeiro carro do Ford, né, o Ford 1903. Que aí, como vemos na propaganda, ele custava R$800. Modelo Runabout, que era um modelo que, basicamente, os carros da época eram assim. Né? Parecia uma carruagem com motor. Detalhe interessante, vocês podem ver que o volante desse carro está do lado direito. Né? O volante que nós utilizamos hoje está do lado esquerdo. Todos os volantes, na época, eram do lado direito, porque os carros, na verdade, foram uma evolução das carruagens, das charretes. E o motorista da charrete, né, o piloto da charrete, o coach, né, ele ficava do lado direito. Então, por isso, como era cópia daquele período, vamos fazer igual. E vocês podem notar aqui a primeira foto, né? Você tem o motorista, ó, de capzinho e tal, carregando duas senhoras ali atrás. Popularizou e revolucionou a indústria automobilística, né? Com o seu modelo T. Este modelo foi o 20º projeto da marca, foi fabricado por 19 anos, entre 1908 e 1927. Uma coisa, vejam aqui o Ford T 1908, ele é um pouco diferente do Runabout ali, do Ford 1903.
mas não muito diferente. Já o 1927 já tem aquela cara de calhambeque que nós conhecemos. Só que o detalhe é que este carrinho aqui é pré-linha de produção e este aqui é o pós-linha de produção. Este aqui era destinado a pessoas ricas. Então você veja aí os detalhes em latão, dourado, pintura vermelha, os banquinhos em couro com capitonê. E aqui você vê o carro mais despojado, as pecinhas cromadas, o banquinho em vinil mais lisinho, etc. Ou seja, é um carro mais barateado. Uma curiosidade aí, o Ford é modelo T, porque foram os projetos que ele foi fazendo até chegar num bom. Primeiro foi o A, depois o B, o C, o D, até que chegaram no T, que foi o que entrou para a linha de produção. A fabricação ganharia notável incremento a partir de 1914, quando Henry Ford, inspirado nos processos produtivos dos revólveres Colt e das máquinas Singer, implanta a linha de montagem à produção em série, revolucionando a indústria automobilística. O T era o primeiro carro projetado para esse tipo de manufatura. Ou seja, automóveis não tinham uma manufatura, não tinha uma linha de produção. Outros produtos, sim. O Ford foi quem pegou o automóvel e configurou a linha de produção para produzir esse tipo de produto. No começo de 1914, pioneiramente adotou a linha de montagem móvel mecanizada para a montagem do chassi, que passou a consumir 1 hora e 33 minutos de trabalho, em contrastes com as 12 horas e 28 minutos necessárias no ano anterior. Montagem artesanal. Então vejam, né? O carro deixa de demorar 12 horas para ficar pronto e passa a demorar 1 hora e 33. Com o tempo que demorava para fazer um carro, você está fazendo 11 carros agora. A um custo também muito menor. Está aqui a linha de produção e você vê que, neste caso aqui, está passando o chassi, já está com as rodas, estão montando o motor, tem aqui um eixo e um trilho por onde esses carros vão andando, né? Tem um motor que puxa isso. E aqui as linhas de produção de várias coisas. Tem peças passando por aqui, tem carros inteiros passando aqui e sucessivamente. Peças e componentes padronizados intercambiáveis. Talvez esse o maior segredo da linha de montagem. Então a peça não está sendo moldada para aquele carro. A peça daquele carro é a mesma que se usa em todos os outros carros Ford T. O que vai agilizar o processo. Antigamente, não sei se vocês já foram já devem ter visto na televisão, aí na TV a cabo tem um monte de programas americanos aí de restauração de carros, etc. O sujeito, para restaurar um carro antigo, que não tem mais peça, ele tem que pegar uma chapa de aço e ficar martelando ali, moldando ela. Era o que se fazia na indústria automobilística na época. Né? Você ia moldar uma porta para caber naquele carro. Se eu tirasse a porta daquele carro para colocar no meu, que era exatamente o mesmo modelo, ela não ia encaixar. Porque ela não foi moldada para aquele carro. Ela ia ter um pouquinho de diferença. O Ford, ele passou a estampar as peças dele, como se faz até hoje. O que é o estampar a peça? Você tem um molde, você tem uma chapa de aço e uma prensa. A prensa vai ali, pum, a peça sai pronta. Todas elas vão ter um gabarito e que é milimetricamente igual uma à outra. Na produção massificada, cada peça ou componente pode ser montada em qualquer sistema ou produto fabril. Para alcançar a padronização, a Ford passou a utilizar o mesmo sistema de calibragem para todas as peças, todo o processo de manufatura. Se vocês pegarem lá o Ford modelo T, ele não tem só aquele modelinho que eu mostrei para vocês ali, pretinho. Você tem aquele modelo, que era um modelo 2 lugares, você tem um modelo 4 lugares, você tem um modelo picape, você tem um modelo caminhão. Porém, as peças são as mesmas. O que vai mudar? Dos
três primeiros que eu falei, tudo é igual. O que muda é a carroceria, que ela tem tipos diferentes. Porém, a porta que vai em qualquer uma das carrocerias é a mesma. O capô é o mesmo. O paralama é o mesmo. O caminhão, o que mudava? É que ele era mais comprido, o chassi era mais comprido. Acabava tendo depois uma carroceria de madeira, cabinezinha dele. Agora o motor, tudo era tudo igual. Então você padronizava absolutamente tudo. Este princípio deu origem ao controle de qualidade, cujo objetivo era assegurar a uniformidade das peças. Então, o sujeito do marketing que nós conhecemos hoje, como o cara que está lá vendendo e tal, essa função de marketing começou com a indústria, com a linha de produção fordista. Porque como você estava agilizando demais o processo, você estava padronizando demais as peças, podia ter uma perda de qualidade. E não era isso que era interessante. O interessante era que o carro, antes da linha de montagem e depois da linha de montagem, tivesse a mesma qualidade. Consequentemente, o Ford cria esse setor de marketing para vistoriar a qualidade dos automóveis. Tanto que depois de todo o processo, o carro ia para um test drive, nos morrinhos e tal, para garantir que ele tivesse bom para ser vendido. Depois, quando acontece a Grande Depressão, né, esse sujeito de marketing que estava lá na linha de produção, ele vai para as vendas, como nós conhecemos hoje em dia. Na produção em série ou em massa, o produto é padronizado em seu material, mão de obra, desenho, ao custo mínimo possível. A condição precedente necessária suficiente para a existência da produção em massa é a capacidade de consumo em massa, seja real ou potencial. Vocês sabem que eu não sou muito do autoajuda, mas tem um exemplozinho de autoajuda aqui que bate com isso e o pensamento do Henry Ford. Eu não lembro em qual dos livros que eu vi isso aí, daqueles montes que eu citei semana passada, mas tem um exemplo do cara que tem uma fábrica de sapatos e ele está querendo montar uma fábrica numa determinada região afastada. E como ele não conhece a região, ele manda 2 empregados lá para vistoriar, para ver se vale a pena montar lá ou não. Os 2 empregados, eles vão isoladamente, eles não conversam. Primeiro empregado, que teoricamente não era um empreendedor, né? Ele manda um telegrama para o chefe dizendo, olha, desista daqui porque é uma região que não vai funcionar. A sua fábrica, ó, veja bem, as pessoas andam descalças aqui. Então não adianta montar uma fábrica de sapato aqui porque ninguém vai comprar. O outro camarada, que já seria o empreendedor, ele diz o seguinte, chefe, uma oportunidade inestimável. As pessoas não usam sapatos aqui, olha a possibilidade que nós temos de negócios. Ou seja, por que eu estou contando isso, por mais que eu ache piegas essa história? O Ford, ele visualizou isso. Carro é para rico. Os carros vendidos para rico já tem um monte aí na praça. Então eu vou ser mais um. E o pior, né? Eu vou ser mais um que ninguém conhece. Já se eu criar um carro para um nicho de mercado que não existe, que ainda não existe, ou seja, eu vou mudar a cultura dos caras que não usam sapatos para que eles usem sapatos. Eu vou mudar a cultura de que as pessoas acreditam que não podem ter um carro para uma cultura para que as pessoas possam ter o carro. Só que para isso eu preciso de capacidade de consumo em massa. As pessoas têm dinheiro para comprar carro, mesmo ele sendo mais barato? O quanto mais barato precisa ser o meu carro para eu conseguir atingir esse público? A condução-chave do processo da produção em massa é a simplicidade. E como exemplo de simplicidade, eu gosto de uma frase que ficou famosa aí do Ford, que é o seguinte, ó, o cliente pode ter o carro pintado com a cor que desejar, contanto que seja preto. Que era a história de que todos os Ford T's eram pretos. Na verdade, tinha Ford T de tudo quanto era cor, né? Só que a massiva quantidade era preto. Então, mais de 90% dos Ford T eram pintados de preto. Por quê? Que preto era a tinta mais barata?
Pelo que eu já soube, a tinta não fazia muita diferença, assim, o valor da tinta, que eram praticamente todas do mesmo preço. Só que o Ford percebeu que a tinta preta secava mais rápido. A tinta preta secando mais rápido, ele podia agilizar o processo ainda mais. Porque vejam, agora um carro não demora mais 12 horas para ficar pronto. Ele fica pronto em 1 hora e meia. Então, quanto mais rápido a tinta secar, mais rápido o processo se desenrola. A maioria dos carros era pintada de preto, pois devido à enorme quantidade de carros produzidos diariamente, não havia espaço para que a tinta secasse. A tinta que secava mais rápido era preta, assim a esmagadora maioria dos carros era preta. Lógico, eu quero um Ford T pintado de branco. Não tem problema. Você vai pagar um plus, porque o carro vai ser personalizado para você. Mas ele poderia ser pintado. Além do que, você pintando todos os carros sempre da mesma cor, as pistolas de tinta, quando acabava a tinta, você só soltava mais tinta ali dentro. Você não precisava parar, lavar para mudar a cor da tinta. Então agilizava ainda mais o processo. Outra coisa aí que o Ford pensou era o seguinte: na época, os automóveis eram feitos de madeira, o assoalho deles. E aí ele tinha lá alguém que ficava beneficiando madeira para botar no assoalho dos carros. E um dia ele percebeu que a caixa das peças, de algumas peças que ele comprava para os automóveis, elas eram de madeira e eram quase do tamanho do assoalho. Então ele fez um acordo com os fornecedores para que as caixas de madeira viessem do tamanho exato do assoalho do carro. Então ele chegavam as caixas com os produtos, com as peças, ele tirava as peças, um funcionário dele desmontava as caixas e elas já iam servir de assoalho para o carrinho dele, diminuindo ainda mais o custo de produção. Uma outra coisa que eu ressaltei antes ali no primeiro Ford, que tinha o volante do lado direito, até então todos os carros vinham com o volante do lado direito. O Ford, com o Ford T, ele deslocou o volante para o lado esquerdo porque o sistema de pedais que ele desenvolveu para o carro, parecidos com o que nós usamos ainda hoje em dia, não funcionavam direito do lado direito. Não tinha espaço para colocar isso. Então ele, porque quis, mudou o volante para o lado esquerdo. Foi o primeiro carro a fazer isso. E hoje em dia, praticamente todos os carros, né, os carros do Ocidente, tem o volante do lado direito, do lado esquerdo. Né? Ele mudou para o lado esquerdo. Inglaterra, o Japão, que foi colonizado pelos ingleses, a Austrália, que é colonizada pelos ingleses, tem o volante do lado direito. Mas os demais, a grande maioria dos automóveis no mundo tem o volante do lado esquerdo, que as pessoas mais metidas dizem que é o volante do lado certo, né? Outra redução de custo vinha das caixas de madeira, tal, que eu já falei para vocês. 3 aspectos suportam esse sistema do Ford. A projeção do produto através do processo produtivo é planejada, ordenada e contínua. Isso é muito importante. E para isso eu contei de novo aquele exemplo da pasta de dente. E você veja, os caras desmontaram o braço mecânico lá e a balança, porque quando ela travava a linha de produção, entupia todo o processo. Naquela do Ford, que tem negócio passando por tudo quanto é lado, é pior ainda, né? Então, o processo precisa ser planejado, ordenado e contínuo. Ele não pode parar. O trabalho é entregue ao trabalhador, em vez de deixá-lo com a iniciativa de buscar. Então, vejam, até a vagabundagem sistêmica lá do nosso Taylor, também com a linha de produção do Ford, ela diminui. Porque o trabalhador não vai ter tempo de ficar ocioso. Se ele diminuir algum processo, ele vai ter que dar conta disso. Só um minutinho que eu vou ter que atender uma ligação aqui, tá?
Desculpa, pessoal, voltei. Eu falei antes que a mensagem que eu estava recebendo da FAG não era importante, mas agora essa ligação era. Então, o processo de produção ele precisa ser contínuo, sempre. A vagabundagem sistêmica, o fato de ter lá a linha de montagem, diminui consideravelmente. Porque se o cara perder tempo com alguma coisa, quando ele voltar, o carro já passou pelo stand dele. Ele perdeu o bonde e ele vai ter problemas com isso. As operações são analisadas em todos os seus elementos constituintes. Então, um processo importante da linha de produção é o planejamento. Já que foi o Henry Ford que montou toda a estrutura, veja o trabalho de planejamento disso, para que funcionasse a contento. A produção em massa. Especialização do trabalhador. Na produção massificada, o produto é dividido em partes e o processo de fabricá-lo é dividido em etapas. Então, você estava montando os carros em módulos, né? Vocês viram que enquanto estavam os caras lá com o chassi montando o motor, de outro lado já vinha a carroceria do carro, já vinha outros elementos. Cada etapa do processo produtivo corresponde à montagem de uma parte do produto. Cada pessoa e cada grupo de pessoas tem tarefa fixa dentro de uma etapa de processo pré-definido. Pois eu vou disponibilizar, junto com os slides e com o vídeo da aula, um videozinho do YouTube com a linha de produção fordista na época, uma filmagem, e vocês vão ver que tem um sujeito lá que ele fabrica meia roda do carro. Ele não fabrica a roda inteira. Ele monta meia roda. Por quê? Porque o Ford provavelmente percebeu que o tempo gasto para montar meia roda era mais eficiente do que se ele montasse a roda inteira. Pois você pega duas meia rodas, junta, prensa com o aro e fecha o processo. Então, esse negócio da especialização do trabalhador é um tanto quanto controverso, porque qual que é a experiência de um sujeito desse para arrumar outro emprego? Ah, eu sou montador de meia roda. Porra, nem uma roda inteira você consegue fazer. Então, é algo estranho, mas funcionava. Isso gera um conceito de produção em massa, puxando aí um conceito do Marx, né? Alienação do proletariado. Essa charge não é uma charge brasileira, mas foi traduzida para português e para várias línguas, que tem lá um velhinho fazendo na linha de montagem, produzindo uma pecinha pequenininha qualquer. E ele fala para o ajudante dele, vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Ou seja, o trabalhador ele não se identifica com o produto final que ele construiu, que ele projetou. Consequentemente, ele não é um trabalhador a ser valorizado. Ele próprio não se valoriza, o que tem o seu demérito também. 2 princípios do processo de produção em massa. Peças padronizadas, trabalhador especializado. Peças padronizadas, máquinas especializadas, sistema universal de fabricação e calibragem, controle e qualidade, simplificação das peças, simplificação do processo produtivo. Trabalhador especializado, uma única tarefa ou pequeno número de tarefas, posição fixa dentro de uma sequência de tarefas, o trabalho vem até o trabalhador, as peças e máquinas ficam no posto de trabalho. Professor, mas eu estou fazendo engenharia civil, o que eu tenho a ver com isso? Tem, porque olha só, hoje em dia, né, muitas construções estão sendo feitas de pré-moldado, já há muito tempo. Mas parece que de uns anos para cá eu vejo muito mais construções de pré-moldado do que eu via há alguns anos atrás. Então vejam, esse mercado que está sendo montado ali na Tancredo Neves, esquina com a Tito Mufato, é um mercado que eu passei lá há uns 3 meses atrás. Eu vi só os pilares pré-moldados lá. Esse fim de semana eu passei ali, o mercado está praticamente pronto, né? E aquelas peças são o quê? São peças pré-moldadas, são peças padronizadas, onde é montado um quebra-cabeça depois. Então, este processo continua funcionando muito bem, inclusive.
Sem contar o processo de impressão, né? Que tem alguns países aí que a construção civil já está indo para impressora 3D, né, que aí já é uma outra história. Princípios que embasam o Fordismo, né? Princípio da intensificação. Consiste em diminuir o tempo de duração como emprego imediato dos equipamentos de matéria-prima e rápida colocação do produto no mercado. Então, se eu posso fazer um carro em 1h30, eu consigo pôr esse carro para vender em 1h30. Está pronto o processo. Princípio da economicidade. Consiste em reduzir ao mínimo o volume de estoque matéria-prima em transformação. Por meio deste princípio, Ford conseguiu fazer com que o trator ou o automóvel fossem pagos à sua empresa antes de vencido o prazo de pagamento da matéria-prima adquirida, bem como do pagamento de salários. A velocidade de produção deve ser rápida. Então, na aula passada, a gente falou de equacionamento de prazos de pagamento. Você tentar colocar as suas despesas num nível que fique próximo, ou as datas de pagamento das suas despesas, numa época em que você concentre as suas receitas, para você conseguir compartilhar esses prazos. O Ford, como a demanda por automóveis, mesmo com a produção que ele tinha, era grande, o sujeito encomendava o carro e pagava o carro. Quando o carro ficava pronto, ele já estava pago, o Ford já tinha pago o salário do funcionário, já tinha pago o fornecedor. Então ele tinha essa economicidade do processo. E o princípio da produtividade consiste em aumentar a capacidade de produção do homem por meio da especialização e da linha de montagem. Então, lógico, o cara vai ficar especialista em fazer meia roda. Sim. Para ele, trabalhador, não tem grande vantagem nisso. Para o Ford, tem uma excelente vantagem. Enquanto ele estiver trabalhando lá, ele vai ser o melhor fabricante de meia roda que já existiu. O operário, neste sentido, pode ganhar mais em um mesmo período de tempo. E o empresário, por contrapartida, tem sua produção aumentada. Então veja, o Ford também considerava a questão do Taylor, de um salário maior vai fazer o trabalhador trabalhar mais, aumentar a sua produtividade. Só que o Ford, ele já percebia que não adiantava deixar o cara trabalhando 12 horas, 13 horas lá, porque ele quer ganhar mais, porque no dia seguinte a produtividade ia despencar. Então o Ford criou o que nós temos hoje de o turno máximo de 8 horas de trabalho. Ninguém podia trabalhar mais que 8 horas na Ford. Então foi ele que criou esse processo. Por quê? Porque os trabalhadores, eles iam chegar no dia seguinte descansados. Eles trabalharam o máximo que dava para trabalhar, que era 8 horas. Tá aí o ganho e os salários. Ele passou a pagar os melhores salários da região. Ninguém pagava melhor que ele. Consequentemente, com isso, ele podia pegar os melhores trabalhadores da região. Então, o cara que trabalhava lá na Chrysler, que trabalhava na Chevrolet, que trabalhava na Buick, acabava vindo querer trabalhar na Ford, porque lá ia se ganhar mais. Frase aí do Ford: construir um carro a motor para toda a população será de preço tão baixo que nenhum homem com um bom salário não seja capaz de adquirir um deles e aproveitar com sua família a bênção das horas de prazer nos amplos espaços de Deus. Quando eu tiver terminado, todos poderão adquirir um automóvel, um carro, e todos o possuirão. Essa seria a visão da Ford Motor Company. 1908, pré-linha de montagem. Sistema artesanal, 12 horas e meia de tempo num chassi. Pós 1913, 1914, linha de produção. Redução de tarefas, peças colocadas nos locais exatos. Trabalhador vai de carro em carro. 1900, ou melhor, isso aqui ainda era 1908. 1914, linha de montagem, trabalhador parado, 1h33 de tempo. Então, redução de tarefas, mas o cara tinha que ir de carro em carro para montar, 12 horas e meia. 1914, 1h33. O carro vai de encontro ao trabalhador.
Em 1923 foram produzidos 2,1 milhões de unidades do modelo Ford T. Então, 23 ele bateu o recorde de produção anual, 2,1 milhões. Em 1926, a Ford montava automóveis em 19 países, além dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foram grandes exportadores de carros, tanto que vocês já viram calhambeques aí no Brasil, né? Carros muito antigos, da Chevrolet, da Ford, da qualquer marca. Só que o Ford começou a ver vantagens em criar fábricas em outros países. Então, em 1926, ele tinha 19 fábricas, 19 países com fábricas Ford. No Brasil, teve até um caso interessante, que o Ford percebeu que ele gastava muito dinheiro com pneus. Cada carro ia com 5 pneus ali, ou 6, né, dependendo do gosto do comprador. Você podia ter um step ou 2 steps. E aí o Ford percebeu o seguinte: eu vou montar uma fábrica de pneus também. Aonde é a maior produtora de borracha do mundo? Né? Na época, Brasil. Tanto que hoje a maior parte da borracha vem da Malásia e a seringueira era uma árvore típica do Brasil. Ela foi contrabandeada para lá. E o Ford montou não só uma fábrica, como uma cidade, chamada Fordlândia. Se vocês procurarem no YouTube, aí vocês acham. Hoje em dia é uma cidade fantasma, né, tem 5 ou 6 habitantes, e após a montagem dessa estrutura, chegou a Grande Depressão, e aí o Ford resolveu paralisar o processo. Henry Ford não fazia segredos das suas técnicas, que passaram a ser utilizadas por todas as empresas dos Estados Unidos. Ele era um cara muito metido, né? Então ele mostrava, ó, tá vendo como é que fabrica carro? É assim, e etc. E ele era um cara que não era bom de trabalhar assim. Trabalhar em equipe, em hipótese nenhuma, todas as decisões eram dele, né? O Ford T foi ele que inventou do zero, ele projetou tudo do carro. O filho dele, o Edsel, ele era um cara daí já estudado, um cara muito inteligente, projetista e etc. E ele passou a trabalhar num sucessor do Ford Modelo T. E ele fez o projeto desse carro do zero. Ele fez a maquete dele, ele fez o protótipo e tal, que seria um aperfeiçoamento do Ford Modelo T. Quando o pai dele descobriu, ele ficou muito bravo e demitiu o Edsel da Ford, porque ele não admitia que alguém pensasse que o Ford T podia ser melhorado, porque ele já era perfeito. Então era um cara difícil de se lidar. Depois, o modelo criado pelo Edsel acabou entrando em produção, sim, a partir de 1929, se não me engano, 1928, Ford Modelo A. E o Ford, ele também ele era bem malandro, assim, nos seus negócios, né? Uma época, quando ele já estava rico, né, no começo, para montar a empresa, montar a linha de produção e etc., ele foi abrir o capital e foi recebendo sócios, né? Chegou um ponto que ele já estava muito rico, ele queria ter a empresa toda para ele novamente. Ele tentou comprar as ações, mas as ações estavam muito valorizadas. Então, o que ele fez? Ele foi aos jornalistas e anunciou que ele ia abandonar a presidência da Ford, ele ia se desligar da Ford. Quem ia assumir a empresa era o filho dele, o Edsel, que era um sujeito inteligente, etc., mas não tinha o carisma do pai, não tinha todo o traquejo do pai. Ele ia dar uma entrevista, ele gaguejava, eram feitas perguntas técnicas da administração do negócio, ele não sabia e tal. E o Ford falou que ia curtir a vida, o Henry, né, ia curtir a vida e ia abandonar a empresa para o filho cuidar. Quando ele fez esse anúncio, as ações da empresa começaram a cair. Porque se esse menino vai assumir isso, vai quebrar a empresa. Então as ações despencaram de preço. Quando as ações despencaram, o Henry Ford começou a comprar essas ações por 1/3 do preço que elas valiam. Compradas as ações que ele quis, ele voltou aos jornalistas e falou: olha, pensei melhor, não vou me afastar da empresa não. Vou continuar como presidente. E aí as ações subiram de novo, mas daí ele já tinha praticamente todas elas.
ganhou milhões com essa jogadinha. Adotou o dia de trabalho de 8 horas, né, já falamos disso, duplicou os salários pagos por dia, 5 dólares por dia, o dobro do que se pagava na concorrência. Os concorrentes não gostaram nem um pouco também. Achava que todos os funcionários deveriam comprar o seu veículo, até porque quando o funcionário comprasse um Ford T, ele estava devolvendo parte do salário dele ao Ford. Lançou o manual do proprietário, também como uma estratégia de marketing e como uma estratégia de diminuir custo, porque você tendo um prospecto de como funciona o carro e dos eventuais problemas que possam haver, o próprio usuário pode consertar em casa, o que diminuía custos da empresa. Em 1908, quando teve sua primeira unidade vendida, o Ford T custava 825 dólares. Parece pouco, mas na época um Duesenberg, que era o carro mais caro, custava 3 mil dólares, que era um carro extremamente luxuoso. Em 1925, o preço era de 260 dólares, ou seja, caiu para menos de um terço. Foi o modelo T que tornou o padrão da direção do lado esquerdo, já falei isso também. Ao longo dos quase 19 anos em que esteve em produção, saíram das fábricas da Ford um total de 15 milhões de unidades do Ford T. Número que só viria a ser batido em 1972 com o Fusca. Então veja, por 50 anos, o Ford T foi o carro mais vendido do mundo, pois o Fusca tomou esse lugar. A partir da década de 70, né, começa a surgir o chamado pós-Fordismo, ou toyotismo, que são os processos de fabricação inspirados na indústria japonesa. O principal deles é o just-in-time, em que você não tem estoques, a produção, o estoque chega, né, o teu fornecedor vai te entregar o produto praticamente na hora que você está montando, o que diminui o seu custo de formação de estoques e de manutenção deles. E, por fim, eu trago aqui algumas linhas de produção modernas, né? Você tem uma linha de produção de frangos, está aqui as pessoas e os franguinhos passando. Uma linha de produção de carne bovina também. Linha de produção de computadores da Apple, está aqui também, os computadorzinhos passando. Linha de produção automobilística, o que hoje muda para o Ford é que tem muito menos trabalhadores envolvidos. E como vocês podem ver, a linha de produção continua ainda muito útil e muito usual. Alguma dúvida, pessoal? Quanto vocês pensam aí? Eu vou dar um print aqui em quem está na sala para eu fazer a chamada depois. Caso contrário, então, bom resto de semana para vocês. Nos vemos. Opa, tem o Vitor aí. Acho que eu não apareci no print. O Vitor apareceu sim, Vitor. É que tava com uma barrinha lá. Tá aqui sim, mas eu ia puxar para baixo para ver se tinha mais alguém. Mas você apareceu, pode ficar tranquilo. Então, pessoal, bom resto de semana para vocês. Semana que vem estamos de volta aí. Até logo. Obrigada, prof. Até. Obrigado a você. Até logo.